Você sabia que já existem mais de 35 mil ferramentas de inteligência artificial e o ChatGPT é só uma delas? Inclusive, nem é a mais indicada para a maioria das funções, apesar de ser a mais famosa. Tem uma que é específica para advogados, outra para médicos com foco em imagens, produtividade, etc, etc. Se você não vive para acompanhar o mundo da inteligência artificial, que tem atualização importante quase todo dia, você vai se perder. Aí entra a Adapta, maior empresa de IA regenerativa do Brasil e parceiro agora aqui do 6 Round. E para quem reclama de tudo, calma que não tô vendendo nada aqui, vou te entregar de graça, de bandeja, porque a Adapta montou uma planilha com 25 ferramentas de IA obrigatórias para quem trabalha em escritórios. Tem uma que grava reunião, gera resumos e ideias, outra faz apresentação de slides em minutos e você vai ter acesso a essa planilha sem pagar nada. É o link que eu tô deixando agora no comentário fixado. Tenho certeza que uma dessas ferramentas pode economizar um baita tempo na sua rotina. E claro, se isso acontecer, cedo ou tarde você vai parar no lugar que condensa as principais inteligências artificiais do mercado e te mantém atualizado sobre tudo. Adapta! Quando foi derrotado na última rodada pelo Sean Brady, lancei uma resenha aqui no canal com o título Durinho de 31 anos domina Durinho de 38 anos. O resumo é que o americano não era necessariamente um lutador muito melhor, como aparentou naquela noite. Eles têm praticamente o mesmo biotipo, o mesmo jogo, e no auge o brasileiro era flagrantemente melhor grappler e mais contundente em pé. Só que a diferença de idade ali e o advento da juventude desequilibrou a competição a favor do americano. Aí depois eu e o Gilbert tivemos uma conversa pública aqui no canal. Chamamos até de sessão de terapia. Ele avisou que ia seguir em frente, tentar pelo menos mais uma vez competir com o top da categoria e botou aquela que foi a pior atuação da sua carreira na conta do corte de peso. Nem contra-argumentei, porque minha intenção não era querer provar um ponto, né? Provar que eu tô certo. E também, se a ideia era tentar de novo, eu sabia que ele precisava se apegar em algum erro que pudesse ser corrigido para retomar confiança. Apesar de eu saber que os 39 anos não são um erro e nem podem ser corrigidos, se você entende que não há solução, para que tentar? Mas Durinho, um competidor de altíssimo nível, queria ter certeza, manteve a narrativa e de fato se doou de corpo e alma ao último campo. Até para Tijuana, México, curar a lesão com célula-tronco ele foi. Deixou de lado patrocinadores, produção de conteúdo e fez tudo o que podia, não deixou pedra sobre pedra para tentar responder aquela pergunta que pairava na cabeça. Que era, eu consigo ainda competir com essa galera ou a idade chegou? No olhômetro, inclusive, o cara parecia rejuvenescido, o esforço era promissor. Só fiquei preocupado, confesso, quando vi uma entrevista dele para o canal Home of Fight, dizendo que idade é só um número, que nunca se sentiu melhor. Talvez Durinho ali tivesse esticando muito a corda pro outro lado. Mas impossível também não é. Acabamos de ver o leão velho Jared Cannonier, de 40 anos, negando passagem pro muito mais jovem Gregory Robocop. De repente, um Durinho na ponta dos cascos com vida de monge poderia estender um pouco a carreira, ganhar sobrevida. Só que aí entra outro problema. Ele não escolhe luta. Para qualquer nome apresentado pelo UFC, a resposta é sim. Durinho se orgulha disso e tem bastante moral na casa justamente pela falta de seletividade. Só que a empresa se aproveita da sua nobreza e joga no peito do cara os piores dos piores, aqueles que ninguém quer, porque só ele topa fazer esse trabalho sujo. É uma história bem parecida com a do também niteroense Rafael dos Anjos. Por isso a sequência dele é Jack Della Maddalena, Belal Mohamed, Sean Brady e Michael Morales. Não tem pausa, respiro, casamento favorável, contemporâneo, é só bucha, só fenômeno jovem. E se na última rodada o adversário era só 7 anos mais jovem e tinha a exata mesma compleição física, dessa vez a encrenca era muito maior, porque Morales é 13 anos mais jovem e tem o dobro do tamanho. Durinho parecia estar lutando com um filho meio pesado. Somando todos esses fatores, pela primeira vez na carreira, ele, que disputou cinturão mundial contra o Kamaru Usman no auge e quase levou, foi zebra na proporção de 5.6 para 1 lá na stake.bet.br. Eu tive certeza que a noite seria muito ruim logo numa das primeiras interações, quando o Durinho valente partiu para cima, cortou a distância e encaixou no rosto do equatoriano um cruzado de direita potente e limpo. O mesmo cruzado que demoliu Demian Maia, Khamzat Chimaev e tantos outros. Só que o garoto nem piscou, nem mexeu o cabelo. Foi como se tivesse levado um tapa de luva. Aí eu pensei, ih rapaz, olha a juventude aí. Havia uma esperança dele estar muito
desidratado por causa do corte de peso, né? O cara é muito grande, mas nada. Já a recíproca não foi verdadeira. Quando o Morales conectou o primeiro overhand, se instaurou um Deus nos acuda na defesa do Durinho. Sei que eu sou repetitivo, cansativo, mas não tem muito jeito. Esse é um jogo para jovens e Durinho é o segundo ranqueado mais velho da categoria, atrás apenas do Wonderboy. É o ciclo da vida. Na subida ele pegou Tyron Woodley, Demian Maia e o próprio Wonderboy descendo. Agora, caras como o Sean Brady e o Michael Morales têm a exata mesma oportunidade. Para quem não viu, os golpes que definiram a fatura foram cruzados e overhands que entraram justamente pelo lado da guarda do Durinho quando ele parou de se mexer. No primeiro knockdown, o brasileiro até conseguiu sobreviver, tentou se embolar no chão, mas o equatoriano com quadril pesado, origem no wrestling e ainda fresco, né, no primeiro round, só negou qualquer acoplamento, levantou e liquidou. Durinho, então, chega à quarta derrota seguida e tem uma decisão muito difícil a ser tomada, porque agora que está estabelecido que outra corrida ao título não é mais possível, infelizmente, e o fator complicador não era apenas o corte de peso, o que ele faz? Opção 1, vida que segue. O UFC não vai cortar ele por tantos serviços prestados, então cumpre o contrato até o fim e faz uma graninha extra. O problema é que pelo perfil dele, um cara que custa mais caro, é bem conhecido e aceita qualquer um, vai ser difícil de parar essa sangria, porque é improvável darem para ele outro veterano para que ele possa competir melhor e se recuperar. Vão, às custas dele, querer dar palco para outro garoto em ascensão. É assim que o UFC funciona, seleção natural. Aí vem algo do tipo Marretinha, Oban Elliott, Mike Malou, Carlos Prates. Um cara tão vitorioso como o Durinho, que chegou no topo de tudo que se propôs a fazer e já tem a próxima carreira engatilhada, a de empresário, vai coçar a cabeça e se perguntar se faz sentido fazer o papel de escada. Ele também precisa pensar em danos de longo prazo. As 3, 4 rodadas contra adversários 10, 12, 15 anos mais jovens podem gerar problemas para o futuro. Opção 2, confirma se teremos mesmo o Fight Night no Brasil no segundo semestre e comunica internamente que vai se despedir lá. Essa é a melhor chance, talvez a única chance, do próximo adversário ser contemporâneo, alguém em situação compatível. Aí poderíamos ver Durinho contra Colby Covington, Kamaru Usman, caso ele perca para o Joaquim Buckley agora em junho, ou até o Michael Page. Durinho também teria a chance de ser aplaudido pelo público brasileiro, receber uma bela homenagem. Reforçando, se botarem o Durinho agora contra o Neil Magny, que ele já venceu, Gunnar Nelson, que ele já venceu, até com Kevin Holland, Michael Page, Colby Covington, né? Dá samba, ele continua competindo e provavelmente vencendo. Só que o UFC não tem como prática botar 2 veteranos, 2 bolsas altas, sabendo que não haverá um avanço esportivo. Essa é uma daquelas resenhas mais difíceis, porque eu gosto do Durinho, acho um dos caras mais bacanas do meio, acompanho desde o jiu-jitsu. A compreensão da finitude é sempre um assunto muito delicado. Mas esse aqui é meu trabalho, espero que ele entenda. Enfim, vamos aguardar aí a decisão tomada. Ele não anunciou a aposentadoria e, pelo visto, nem vai, não de forma imediata. Agora, quanto ao Morales, é mais um pesadelo nessa categoria que está expurgando veteranos e se renovando de forma acelerada. Ele vai virar o 8º do ranking, formando um pelotão de elite com Ian Gary, Sean Brady, Shavkat Rakhmonov, Belal Mohamed, Joaquim Buckley e Jack Della Maddalena. Desses todos, só Belal Mohamed tem mais de 32 anos. E olha que ainda veremos Islam Makhachev se juntando ao pagode. Como o equatoriano radicado no México, 18-0 no MMA, com 25 aninhos ainda não passou qualquer perrengue em 6 lutas no UFC, ele certamente vai brigar pelo título. Até porque ele, o Gary e o Shavkat são fisicamente os 3 atletas mais imponentes da divisão. Na coletiva de imprensa, ele pediu justamente o Gary, mas não acho que a empresa vai botar 2 jovens para brigar assim. Acho bem mais provável acabar sobrando para outro veterano, o Leon Edwards, que ainda é o 4º da lista. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que você achou sobre Michael Morales versus Gilbert Durinho? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder clicar no joinha ou no botão hypar, ajuda muito o 6 Round com o algoritmo do YouTube. Por favor, considere retribuir ao nosso trabalho dessa forma e não perde a última resenha do canal em que eu falei sobre Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena. Por que essa luta não é o que a maioria está imaginando? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.